Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bom com vocês, meus caros alunos? Como eu já me apresentei na outra aula, me chamo Ediel Pedro Militão e estou lecionando na disciplina de História para a oitava série. Eu queria esclarecer uma coisa para vocês, que vocês não... Até coloquei minha fotinha aí, esse cara bonitinho para inspirar vocês. Mas assim, vocês não estão vendo eu no vídeo, porque a internet que eu estou usando, a versão que eu estou usando, ela é de dados móveis. Então, eu fiz alguns testes e as aulas não ficaram boas, entendeu? Eu mostrando o vídeo, explanando, né, vocês me vendo no vídeo, né? Porque fica travando, fica cortando. Então, visando uma que melhor qualidade, eu preferi apenas, né, passar o slide e explanar para vocês os acontecimentos. Espero que vocês compreendam, né? O livro que a gente está trabalhando é esse aí, é o Martin Smith, que é Nova História Crítica da oitava série. Então, a gente vai... Sala hoje a gente vai falar sobre o capítulo 1, que vai ser a Primeira Guerra Mundial, né? Vamos lá. O principal motivo para o início da Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre o período de 1914 a 1918, foi a rivalidade entre as nações imperialistas. Em nomes de ideais nacionalistas, os soldados se trucidaram nos campos de batalha. A burguesia sonhou com os lucros, mas a guerra trouxe a realidade da fome, da desgraça e da morte para os trabalhadores, né? Então, assim, o que a gente vai estudar nesse capítulo é realmente como aconteceu essa rivalidade, né? Chegou até o ponto de declarar guerra de uma nação contra a outra, né? No caso aqui de grupos de nações contra outros grupos de outras nações, simplesmente por interesse financeiro, material, né? Então, assim, simplesmente por interesse de poder, né? E nisso também, essa guerra ela só ocorreu na Europa, só tinha os países centralizados ali da Europa, né? Que tinha os países centrais e os países em volta ali. Só que os Estados Unidos também, né? Ele entrou também ao final, no último ano da guerra, ele entrou, que havia um equilíbrio, e também pela questão de interesse financeiro, né? Mais para frente vocês vão entender. Ele entrou e acabou, como diz, somando para um lado ganhar e, consequentemente, para o outro perder. Por que tudo isso? Por que uma guerra? Por que os homens fazem guerras? Por que matar pessoas que nunca viram antes? Por que os indivíduos aceitam partir para o campo de batalha, apesar de saberem que a maioria não voltará viva? Que tipo de heroísmo e glória há em fazer com que tantas crianças ficam órfãos, tantos pais percam seus filhos queridos, tantas mulheres ficam viúvas? São essas muitas perguntas, né, que quando a gente pensa numa guerra,
vem à nossa mente, né? E a guerra pode acontecer por várias razões, mas com certeza o motivo econômico foi decisivo na Primeira Guerra Mundial. Os interesses dos governos dos países imperialistas em dominar áreas e mercados, além das chances de lucro dos grandes monopólios, empurraram para o campo de batalha milhões de homens embriagados com ideais de patriotismo. Vocês vão entender mais aqui à frente aqui como é que, como dizem, foram, entre aspas, né, empurrados para essa guerra. Pessoas que não tinham nada a ver, porque a briga era entre, né, os ricos, né? Como que eles conseguiram botar os pobres para lutar por eles, né? Vamos lá. A voracidade imperialista. Essa imagem ela é muito famosa, né? É uma caricatura francesa de 1903. Mostra o poder monstruoso do capital e o protesto do cidadão comum. Muitas pessoas se sentiam impotentes diante do gigantismo dos monopólios, né? No final do século XIX, ocorreram transformações importantes para a economia capitalista. Para começar, a segunda revolução industrial. As velhas máquinas a vapor nas fábricas de tecido passaram a dar lugar às máquinas elétricas e aos motores a combustão. As indústrias mais importantes extraíam petróleo, fabricavam aço, máquinas, navios, produtos químicos e farmacêuticos. Importantes setores da economia começaram a ser dominados por empresas gigantescas, né, que são os monopólios. Nos Estados Unidos, por exemplo, em 1900, os monopólios controlavam 81% das indústrias químicas, ou seja, as empresas menores fabricavam juntas 19% do total de produtos químicos do país. A companhia norte-americana GE e as alemãs AEG e Siemens dividiram praticamente apenas entre elas o mercado mundial de produtos elétricos, como fios, lâmpadas, motores. Os monopólios capitalistas cresceram tanto, ficaram tão gigantescos, que não conseguiram se contentar com o próprio mercado nacional. Um monopólio inglês, por exemplo, não podia permanecer comprando e vendendo apenas dentro da Inglaterra. Afinal, tinha se tornado uma empresa enorme e precisava mais do que seu país queria abraçar. Queria abraçar outras partes do mundo. Do mesmo jeito, os monopólios franceses também não podiam se contentar apenas com o mercado francês, nem os americanos, né, com o mercado americano. Esses monopólios haviam se tornado gigantes econômicos, com uma fome que nunca podia ser saciada. Quanto mais devoravam, mais fome tinham. Aí tinha fome de quê? Né? Os monopólios tinham fome de matérias-primas, de mão de obra barata e de mais mercados consumidores.
Quais são essas matérias-primas que eles queriam tanto na época? Que eram os minérios, algodão, cacau, né? Para que as fábricas as transformassem em produtos úteis. Minério, né? Eles transformavam em aço, em ferramentas, em máquinas. O algodão, eles transformavam em tecido e o cacau em chocolate. Mão de obra barata para empregar nas minas, nas fazendas e empresas. Trabalho duro, em troca de salário reduzido e fabulosos lucros para os patrões donos do monopólio capitalista. O mercado consumidor, claro, devia crescer mais e mais para comprar uma produção que crescia sem parar. E onde encontrar essas coisas? Ora, em outros países. Os monopólios precisavam investir capital em outras áreas do mundo, criar verdadeiros impérios econômicos pelo planeta. Foi assim que esses monopólios, apoiados pelo governo de seus países, começaram a lançar os tentáculos do povo capitalista para abraçar outros países de economia frágil. Como a gente já foi estudado no ano anterior, né? O capitalista, o capitalismo monopolista tinha tudo a ver com a nova etapa da história do capitalismo. E essa nova etapa era o imperialismo. O imperialismo foi criado por economistas ingleses e alemães no começo do século XX. Para eles, o imperialismo tinha duas características principais: investimento de capital no estrangeiro e domínio econômico sobre outros países. Os países industrializados que já viviam o capitalismo monopolista correram para formar grandes impérios econômicos pelo mundo. França, Inglaterra, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda, todos eles conquistaram colônias na África e na Ásia. Além disso, empresas europeias e norte-americanas abriram filiais nos países independentes da América Latina, né? O Japão, que também começava a se tornar um país imperialista, avançou sobre países da África, da Ásia. Tudo isso, como acabamos de ver, para que os monopólios dos países imperialistas explorassem em nações mais fracas a matéria-prima, a mão de obra barata e o mercado consumidor. Então, vocês podem observar, né, que a busca deles era nada mais, nada menos que o poder do que o dinheiro a qualquer custo, né? Eles não estavam preocupados com a vida humana, sim, em se enriquecer cada vez mais, né? O que o imperialismo tem a ver com a guerra? Os países imperialistas competiam para dominar mais colônias, mais mercados, mais fontes de matérias-primas, mais área para
investir o capital e explorar mão de obra local. É óbvio que o mundo ficou pequeno demais para eles. Só havia um modo de continuar a expansão, como tomando as áreas dominadas por outros países imperialistas. O resultado, então, foi a mais terrível guerra que o mundo já conhecera, que foi a Primeira Guerra Mundial, como já mencionado no início, que ocorreu entre 1914 a 1918. Para que os monopólios continuassem devorando o planeta, para que a alta burguesia tivesse mais lucros, milhões de homens e mulheres seriam sacrificados. Portanto, nós não devemos olhar para essa guerra como se fosse um filme de bonzinhos contra bandidos. Porque nos dois lados inimigos, o interesse principal era imperialista. O objetivo dos dois bandos era abocanhar áreas maiores do planeta, expandir o império econômico dos monopólios. Presta atenção, gente, que apesar do nome Guerra Mundial, essa guerra foi travada basicamente dentro da Europa. Aliás, até mesmo alguns países europeus ficaram de fora dela. Alguns países foram neutros. Por que então, se titulou como Guerra Mundial? Não foi porque todos os países do mundo tivessem participado, mas porque os países imperialistas tinham interesse em dominar áreas cada vez maiores no mundo. O que estava em jogo era exatamente isso: quem controlaria o maior pedaço da Terra. A causa geral da Primeira Guerra foi a rivalidade imperialista. No entanto, cada país tinha um motivo particular para enfrentar o outro. E é o que veremos a seguir. A disputa de mercado entre a Inglaterra e a Alemanha. Para vocês verem, essa imagem que está listada no slide aí, bem embaixo, tem lá 1903. Foi praticamente 14 anos antes da guerra. E o que ela tem tanto a ver, com isso? Essa imagem aí era a capa de um livro que já circulava no país da Alemanha em 1903, com o seguinte intitulado: Guerra na Paz. O crescimento da marinha alemã incomodava demais o governo inglês. Então, assim, ele já estava trabalhando na mente das pessoas, para programando a guerra. A Revolução Industrial tinha começado na Inglaterra, lá pelo final do século XVIII. Isso aí a gente até viu na aula passada. Durante muito tempo, o país ostentou o título de oficina do mundo. Afinal, ninguém possuía tantas fábricas quanto a Inglaterra. Mas no começo do século XX, a indústria alemã estava ultrapassando a indústria inglesa. As fábricas alemãs produziam mais, com melhor qualidade e mais barato. Em muitos países, as pessoas
desistiram de comprar produtos ingleses para adquirir produtos alemães. Assim, os monopólios ingleses acabaram sendo prejudicados. Seu mercado estava se reduzindo e lucros encolhendo. Os empresários ingleses queriam acabar com os desagradáveis concorrentes alemães. E vice-versa, né? Os alemães, né, queriam também acabar com seus concorrentes ingleses, né? Tratava-se de dois grupos da burguesia alemã contra os lucros da burguesia inglesa. Né? E como resolver essa questão? Os burgueses investidores e proprietários dos monopólios dos seus países chegaram à conclusão de que a maneira mais simples de destruir os concorrentes seria travando uma guerra. Claro que não bastava os capitalistas pressionarem o governo para que ele entrasse na guerra. Era preciso convencer o povo de que a guerra seria boa para todos, né? Pois esse serviço sujo de convencimento da população foi feito pelos grandes jornais. Nos jornais ingleses, por exemplo, sempre aparecia artigo tipo: os alemães são um povo de bárbaros que ameaçam a Inglaterra. Ou então, não haverá nenhum inglês que não seja beneficiado caso a Inglaterra derrote a Alemanha na guerra. Do lado da Alemanha, os jornais belicistas, né, que são os favoráveis à guerra, publicavam coisas parecidas, né, como, por exemplo, para que todos os alemães possam comer mais batatas e salsichas, é preciso destruir os arrogantes ingleses. A população estava sendo preparada psicologicamente para aceitar a guerra que viria. Sendo preparada, não só preparada, né? Como também manipulada. Por trás disso tudo, a imprensa e os discursos políticos batiam na velha e intolerante tecla do patriotismo e do nacionalismo, né? Eles afirmavam que os verdadeiros patriotas querem a guerra. E assim, em nome da pátria, milhões de operários se trucidaram enquanto os grandes empresários fariam contas para avaliar o lucro. Agora a gente vai falar sobre o revanchismo francês, la revanche. Recordando a memória de vocês, essa revanche, né? A Alemanha, em 1871, ela passou até 1871, ela passou por um processo de unificação. A Alemanha era um bocado de ducados, né? Tipo, pequenos reinos. Não era só um país, um estado, um país só. Tinham vários, né, pequenos reinos. E houve um processo de unificação desses reinos, né? Que não foi diferente a não ser também por guerras, né? Foram guerras e ali os prussianos venceram essa guerra e fizeram uma só Alemanha, né? E com essa vitória foi coroado o caso, o título de imperador alemão, e a França se sentiu obrigada a entregar a região da Alsácia-Lorena, né? Aí estava a pedra no sapato francês. A França considerava a Alsácia-Lorena
tinha sido roubado pelos alemães. Eles não aceitaram perder essa parte, né, essas terras para os alemães nessa guerra de unificação. Né? Pior ainda, a Alsácia era uma região riquíssima em carvão e ferro, essencial para a indústria do aço. Né? E desde pequeno, na escola, os francesinhos aprendiam uma lição: revanche. Ou seja, que a obrigação de todos os patriotas franceses era preparar a França para travar uma guerra com a Alemanha e retomar a Alsácia-Lorena. Né? Até criaram um lema que era pátria, sangue e vingança, né? Que foi dado como um lema francês. Os eslavos, a gente vai fazer uma breve introdução explicando para vocês quem eram esses eslavos, para vocês entenderem, né, o que tem por vir aí adiante. Você já ouviu falar dos povos latinos, que são os que falam idiomas semelhantes, todos derivados do latim. No passado pertenceram ao Império Romano e por isso apresentavam algumas características culturais comuns. São latinos, né, os portugueses, os espanhóis, os italianos, os franceses e os romanos. Do mesmo modo, existem os eslavos. Os eslavos são povos europeus e, na maioria, cristãos. Vivem no leste da Europa. É o caso dos russos, dos poloneses, ucranianos, né, dos tchecos, eslovacos, sérvios, búlgaros, croatas e outros. Né? É importante vocês saberem disso, porque mais para frente vocês vão entender que esse povo aí, né, também estava entre algumas rivalidades, algumas disputas, né, por parte desses povos aí. Alemães e italianos querem colônias. No começo do século XX, a África e a Ásia era quase inteiramente controlada pelos países imperialistas, principalmente pela Inglaterra e pela França. A Alemanha e a Itália, porém, quase não possuíam colônias. Tinham demorado para se unificar nacionalmente. Né? Como a gente falou 2 slides atrás, dessa unificação, né? A Alemanha ela se tornou, na Europa, um dos últimos países a ser unificado, né? A ser um só Estado. Né? Que só conseguiram em 1871. Enquanto a França e a Inglaterra já eram estados nacionais desde o século XVI. Portanto, quando se tornaram imperialistas e partiram para abocanhar colônias pelo mundo, quase não havia sobrado muitas migalhas. A Inglaterra e a França haviam chegado antes no banquete colonialista e tinham engolido quase toda a Ásia e a África. A Alemanha e a Itália eram imperialistas, queriam e precisavam de colônias. Né? E como então conseguir, se já todas praticamente estavam, né, na mão da França e da Inglaterra, né?
o único jeito era tomando colônias de outros países, ou seja, só se fosse por meio da guerra. Temos aí então aqui são outros motivos, né, para o acontecimento da guerra. Outro motivo também, né, outra rivalidade que influenciou muito a guerra era entre a Áustria e a Rússia, que eles disputavam os Balcãs. A Áustria era um império que reunia muitos povos da Europa Central. Não, presta atenção nisso que eu estou falando aqui agora. Antes da guerra, a Áustria, que é esse país bem aqui, ela reunia muitos povos da Europa Central. Esses povos que estão aqui tudo em volta dela aqui, né, fazia parte dela. Mais para frente, pós-guerra, vocês vão ver o que vai acontecer. Né? Os austríacos dominantes são um povo de origem alemã. No século XIX, Viena era considerada uma cidade alemã. A Áustria só não ficou sendo parte da Alemanha depois que a Alemanha se unificou, porque a Prússia não permitiu. O Império Austríaco era formado por muitas nacionalidades oprimidas. Os alemães austríacos dominavam outros povos, né? Os eslavos, viu no slide anterior, né? Que eu mencionei quem eram os eslavos, né? Como também tinha os tchecos, os eslovacos, os eslovenos, croatas e poloneses, e os povos não eslavos, que eram os húngaros, como os húngaros, né? Os húngaros ainda tinham uma certa autonomia. Aí o país deu o nome de Império Austro-Húngaro. Embora quem mandasse mesmo fosse os alemães austríacos. A capital do império era Viana e o idioma oficial o alemão. Esse povo eslavos se sentiam oprimidos pela Áustria, como se fossem colônias. Queriam se libertar, tornar-se independentes e formar seus próprios estados nacionais. A Rússia também era um império, onde o imperador recebia o título de czar. Os russos são um povo eslavo, e no seu império havia também outros povos eslavos, como é o caso dos ucranianos, bielorrussos, entre outros. Além de muitos povos asiáticos e europeus, o czar da Rússia ambicionava controlar todos os povos eslavos da Europa, inclusive os que habitavam a Europa Central e os Balcãs também. Essas regiões eram cobiçadas também pela Áustria. O governo russo se considerava o promotor do pan-eslavismo, que tinha como objetivo a reunião de todos os povos eslavos sob a proteção da Rússia. O pan-eslavismo servia de justificativa para os interesses imperialistas da Rússia de dominar a região da Europa Ocidental habitados em outros países, quer dizer, por outros
povos eslavos. Havia um pequeno país eslavo nos Balcãs que se tornou uma das peças-chave do jogo entre Rússia e Áustria. Tratava-se da Sérvia. O governo da Sérvia dava força para a luta nacionalista dos povos eslavos, dominados dentro do Império Austro-Húngaro. Aí se pode perguntar, né? Mas como uma nação fraca como a Sérvia poderia enfrentar a poderosa Áustria? Bom, isso só era possível porque os sérvios tinham cobertura do Império Russo. E a guerra, então, acabaria estourando exatamente nessa região. Né? Aqui está a Sérvia, começou o início, né, da guerra. Aí ela adiou aí por anos aí. O começo da guerra. Na imagem que vocês veem, como já foi falado aqui, gente, né? A guerra, na verdade, ela já ouvia-se, né? Ela já começou muito tempo atrás. Né, entre as rivalidades, entre as brigas imperialistas, né, os capitalistas, os países querem disputar poder, querem disputar quem ganha mais, né, quem tem mais posse, domínio, né, só que eles ficavam nessa briga, né, e não tinham, né, ainda como você possamos dizer, coragem até chegar a realmente estourar a guerra. Né? E nessa imagem foi o que aconteceu, a ilustração foi em 1914, mostrando que esse acontecimento que mostra aí foi o fósforo só que precisava para atacar na fogueira, né? E foi a morte do herdeiro austríaco Francisco Fernandinho, né? Também sua esposa foi atingida. Ele era um herdeiro, né? Tipo um príncipe, como diz assim, austríaco, né? E ele inventou de visitar um país que era rivais deles, né? Existia muito conflito, né? Entre eles, e nesse daí um grupo terrorista, né, organizou um atentado contra ele, e após a morte desse príncipe, né, estourou a guerra, a Primeira Guerra Mundial. Bom, galera, finalizando nossa aula por hoje, espero que vocês tenham entendido, né? Eu vou deixar aqui para vocês responder esse exercício com 5 questões sobre o que a gente falou na aula. A primeira questão, qual foi o motivo básico para a inclusão da Primeira Guerra Mundial? Segunda questão, em nome de quais ideais os trabalhadores aceitaram matar e morrer nesta guerra? Terceira questão, mostre qual foi o principal motivo para a rivalidade anglo-germânica, quer dizer, inglês-alemã. Quarta questão, explique o que era o revanchismo francês. Quinta questão, identifique a razão para o Império Austro-Húngaro e o Império Russo disputarem os Balcãs. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham compreendido. Desejo a todos aí um bom dia, uma boa noite e até a próxima aula.